para que nós possamos ter uma noção melhor desse acontecimento que devastou inicialmente a vida espiritual do grande rei Davi, um guerreiro poderoso. Eu vou criar uma situação hipotética para que tenhamos noção da gravidade deste acontecimento. Imaginemos um padre, ou um pastor, ou um rabino, alguém que temos grande consideração e grande respeito espiritual. Imaginemos que essa pessoa, ao se enamorar da esposa de um dos fiéis que frequente ali a igreja, o templo evangélico, a sinagoga, imagine que uma dessas pessoas pelas quais nutrimos grande respeito intelectual e imaginamos que essa pessoa obedeça rigorosamente aquelas sugestões que são trazidas no bojo do culto, no bojo da reflexão, da homilia. Imaginemos que aquela pessoa é um nazireu, como se dizia no Antigo Testamento, alguém consagrado ao Senhor. Isso é um nazireu. E aí nós descobrimos, porque, como diz o Senhor, nada pode ser escondido que um dia não será revelado. E aí descobrimos que essa pessoa não só se enamorou da mulher de um dos fiéis, o que pode acontecer com qualquer pessoa. Podemos nos enamorar de alguém que inclusive não imaginaríamos que pudéssemos nos enamorar. Daí, você agir nesta direção tem um espaço gigantesco. Daí você colocar um plano em ação para afastar o marido da mulher que você deseja é outra história. Mas podemos nos apaixonar, sim, por qualquer pessoa que esteja ali por perto e que de uma hora para outra nos damos conta de que uma poderosa projeção de Eros circunambulou ou envolveu aquela pessoa. Esse é um desafio importante para qualquer pessoa consagrada a uma vida espiritual, porque a pessoa consagrada à vida espiritual entenderá esse momento como uma doquimasia, como se fala em grego, né? Como uma provação importante para ela refinar a sua fé. Não estou falando de coisa simples. Isso não é nada simples, pode ficar até bonito em palavras, mas quando você é tomado, né, como por exemplo Davi, pela força da volúpia ao contemplar o corpo, né, de Betsabeia nua, né, isso não é uma visão simples para nenhum homem, eu penso. E ele terá que encontrar recursos para lidar com essa poderosa projeção instintiva sobre o corpo da mulher. Todo o seu imaginário está voltado para as delícias sonhadas miticamente no coração dele, de que ele encontrará tais delícias descansando ou conhecendo, para usar uma palavra bíblica, ou deitando-se com a mulher desejada. Esse é um momento
que nós poderíamos descrever como sublime, não fosse uma situação específica dada, como foi no caso de Davi. Então, voltemos à nossa história. E aí você descobre que o seu padre preferido, que o seu rabino preferido, que o seu pastor preferido decidiu afastar o marido da mulher que ele deseja, criando intrigas dentro do seio da comunidade, contando mentiras sobre aquela pessoa, para aquela pessoa cair em desgraça no seio da comunidade, fosse banida ou fosse banido, e assim o indivíduo criaria as condições ideais para ficar como consolador, uma hipocrisia, uma farsa, consolador da esposa do indivíduo sobre o qual ele criou mentiras, e agora ele se apresenta como consolador, quando na verdade não há nada ali que queira consolar, mas pelo contrário, é uma persona, é uma máscara, é uma hipocrisia que o indivíduo desenvolve para então seduzir de maneira maligna e transgredindo tudo aquilo que o indivíduo prega no púlpito da sua comunidade. É como dizia o mestre Jung: se você é um canalha, seja um canalha consciente. Porque se você é um canalha consciente, você não terá problemas com o teu inconsciente. O grande problema é quando você se apresenta de um modo e age de outro. Esse é um problema. Você cria uma tensão com o inconsciente. Você provoca o self. Enganar as pessoas é possível e bastante viável, e frequentemente nós fazemos isso em algum grau. Todos nós, sem exceção. Fazemos até inconscientemente isso. Agora, quando você se apresenta de uma forma, né, e age de outra forma, aí você cria realmente uma tensão, um conflito no seu mundo interior. E se você cria conflito ou problemas com o inconsciente, ele vem cobrar você. Ele apresenta a conta, né, seja psicologicamente, seja fisicamente. A conta é apresentada, porque o indivíduo não pode enganar a si mesmo. Podemos enganar os outros, mas a nós mesmos nós não podemos. O nível máximo da tentativa que o indivíduo encontra de enganar a si mesmo é enlouquecendo. E quando ele enlouquece, ele preserva o delírio e a alucinação onipotentes para negar a verdade e a realidade. Então aí, grosso modo, podemos entender como o paroxismo da mentira, o extremo da mentira. É quando o indivíduo é obrigado a construir um mundo louco para negar a verdade dele. Quando ele nega a verdade dele, quando essa negação é aguda ou psicótica, né, ela cria o refúgio psicótico, onde a verdade é deformada e reconstruída de uma maneira alucinatória. Então, o ser humano não pode enganar a ele próprio, nem pode fugir dele mesmo todo o tempo. Ele será encontrado pelo self. E aí, então, voltando ao nosso exemplo, né, esse padre sombrio, esse rabino sombrio, esse pastor sombrio, consegue aquilo que ele quer. E neste caso, o que ele quis foi destruir a vida de uma pessoa.
E essa pessoa, ao se desesperar, nesta situação hipotética que eu estou construindo, se suicida, por exemplo. E agora o caminho está completamente aberto para ele dar o golpe final, que seria tomar posse da mulher do homem que ele secretamente destruiu. Ninguém estava vendo isso, mas o self estava. Ninguém estava vendo isso, mas Javé estava, no caso de Davi, né? Deus estava vendo as ações do indivíduo. O mundo interior do indivíduo estava vendo. A parte boa do self estava vendo a ação maligna das partes destrutivas do self. Ou os anjos bons estavam presenciando a atuação dos anjos maus, seduzindo o indivíduo, né, com um tipo de sedução que, eu repito, não é absolutamente simples encará-la e atravessá-la, que é a volúpia, né, que é a lascívia, né? Isso é muito difícil de ser enfrentado, em especial quando se é jovem, né? Em que, como eu digo sempre, a testosterona está borbulhando e saindo pelos ouvidos, né? Aí o desafio é muito grande, né? Então, o caminho livre, o indivíduo então se apossa daquela situação. Mas aí, um amigo desse padre, desse pastor, desse rabino, vai se encontrar com ele e conta uma história parecida com essa que eu acabei de contar. E aí o pastor, o padre, o rabino, o homem espiritual, ou o homem que se propõe a ser espiritual, né, fica profundamente indignado ao ouvir uma história muito parecida com a dele. E acha aquilo um absurdo e sugere que o indivíduo seja então desmascarado publicamente, né? Sugere inclusive que se faça um boletim de ocorrência porque envolveu uma transgressão com consequências letais, né? E aí, ao terminar de ouvir o hipócrites, como se diz em grego, o hipócrita, né, falando algo que ele não sente no coração dele, né, o indivíduo disse para ele assim: não, mas esse cara que eu estou contando, a história dele, eu só mudei o cenário. É você que fez isso. Foi você que perpetrou ardilosamente uma maldade. Essa maldade. Aliás, você queria transferir, inclusive, esse fiel, né, para um outro estado, dando a ele um ministério para ele pregar em outro estado, sabendo que a família dele teria que ficar aqui, a mulher dele teria que ficar aqui. Tu queria limpar maldosamente, maliciosamente, cheio de astúcia. Tu queria limpar o ambiente para realizar o teu plano malévolo. Por que tu não chegou pro cara e falou assim: ó, me apaixonei pela tua mulher, cara, não sei o que fazer. Vou te pedir um favor, então, dá para você não frequentar aqui, porque eu estou num momento difícil, deixa eu atravessar isso. Por que você não foi sincero, não foi verdadeiro? Porque você não queria ser, né? Porque você queria realizar as ofertas do desejo, né? As ofertas da volúpia, né? Você foi vencido, desastrosamente vencido pela concupiscência, para usar a palavra de Paulo, né? Mas teria sido bonito se você tivesse falado a verdade, se você tivesse se enlutado desse desejo. Seria bonito se tu saísse de férias, se tu pedisse para ser transferido para um outro lugar, se tu jejuasse, né?
Porque é isso que tu prega para os outros, né? É isso que tu prega para os outros. Então, eu estou aqui listando para você as soluções que você sugere para as outras pessoas. Que quando chegou tua vez, tu achou que isso não era necessário para ti. E que tu podia agir de forma onipotente, soberba, dominando, né, pelo demônio da porneia. Né? Porneia é um demônio descrito minuciosamente por Evagrio Póntico, um padre do deserto. E tu cedeu a isso, né? Tu não entendeu que aquele momento era um momento de um rito de passagem. Olha teu estado aí agora, destruído. Tu está destruído porque aquele momento era um momento de rito de passagem. Tu tinha que ter entendido aquilo como uma doquimazia, como uma provação que o Senhor te ofereceu para que tu alcançasse um nível espiritual ainda mais profundo. Mas tu derrapou. Tu derrapou. Agora tu vai ter que encontrar o caminho de volta. Tu vai ter que abrir um diálogo com o teu self, ou com Deus, né? Usando de uma sinceridade total. Não pode haver uma nesga de mentira. Não pode haver uma nesga de embelezamento daquilo que aconteceu. Não pode haver uma nesga de desculpa. A confissão literal, íntima, profunda da tua, dá uma palavra bíblica, iniquidade, do teu pecado. Então, essa é uma história de Davi que eu transpus para o momento moderno e nós estamos careca de ver essa história toda hora pulular na mídia através de algum líder espiritual que desfrutava, né, de grande afeição, né, do coletivo, e lá estamos nós descobrindo que o indivíduo, de maneira esquizoide, com uma personalidade esquizoide, né, as partes da mente daquela pessoa não se relacionam, né? O cara é assim ali, o cara é de outro modo em outro lugar, e de outro modo em outro lugar, e de outro modo em outro lugar. É uma estrutura esquizoide, e essas estruturas não se relacionam. Porque se elas se relacionassem, obrigatoriamente levaria o indivíduo a uma posição de luto. Ele teria que perceber dentro dele a maldade, né? E não é simples a gente perceber dentro de nós a maldade. As coisas horríveis que nós carregamos dentro de nós. Todos nós carregamos coisas horríveis, todos nós. E fazer essa reflexão e olhar para isso na solidão da noite, né, é uma tarefa nada simples, é uma tarefa dolorosa. Ficar ali naquele lugar contemplando todas as coisas que você vê com uma incrível facilidade nos outros e não vê em si mesmo, né? Essa é uma experiência que nós não podemos fazer se Deus não quiser que a gente faça. O que quer dizer isso, né? Nós não podemos fazer essa experiência se o self não nos trouxer essa experiência. Não é desejável, ou não é esperável, ou não parece ter valor, grosso modo, que alguém se coloque a meditar sobre alguma coisa, né, com a intenção narcísica de se tornar melhor. Eu tenho em mente de que a própria vida nos traz as questões que são questões que nos propõem a essa melhora, através do desespero, através de uma síndrome psicológica,
de um colapso do ego. Esse é o momento que a vida traz para você a oportunidade de meditar sobre o significado da própria vida e o significado da sua vida. Então, eu acho que não precisa ter uma preocupação muito grande se não estiver presente o afeto. O afeto é a via régia para se chegar ao inconsciente. Freud falou que era o sonho, né? E é o sonho. O sonho é um afeto. Se um sonho me apavora, é porque ele tem conteúdos suficientes que me indicam que eu preciso investigá-lo para conhecer mais de mim mesmo. Mas eu estou comovido com aquele afeto. O afeto me guia. Se eu me entrego ao afeto, o afeto me guia. Então essa história é uma versão moderna da história que o profeta Natan conta para Davi, e que eu vou contar essa história, e que faz parte do meu curso, das 2 palestras que eu vou dar amanhã, quarta-feira, dia 14, e depois no dia, eu creio, 22, 2 quartas-feiras, em que eu vou interpretar o Salmo 51, que é o Miserere, que é o ato de penitência de Davi, depois que a ficha cai e ele percebe que ele assassinou Urias para ficar com a mulher de Urias. Ele assassinou Urias. O profeta Samuel diz isso no livro dele, que Davi assassinou Urias através da espada dos amonitas. Eu acho que o povo era amonitas. Então, Davi é um assassino. Ele se dá conta que tem sangue nas mãos dele. E nos oferece um caminho de individuação extraordinário, né? Eu fantasio que se Davi tivesse me procurado lá no consultório para conversar comigo e me contar essa história, né? E eu já ouvi histórias que é perigoso até lembrar delas. Mas se Davi tivesse ido lá no meu consultório conversar comigo sobre o acontecimento, né? A minha prescrição para Davi seria voltar em 3 meses ou 4 meses, e que nesses 3, 4 meses ele pudesse fazer exatamente o que ele fez: mergulhar na sua escuridão através da oração, do reconhecimento incondicional da maldade perpetrada contra alguém, uma maldade ardilosa. Que ele mergulhasse com sua consciência nessa maldade, e que do fundo dessa maldade trouxesse as locuções sagradas que poderiam salvar a sua vida. As locuções sagradas não são outras senão a oração. É muito importante que a gente entenda que nem tudo é psicológico. Pode ter uma reverberação psicológica, mas a causa não é psicológica. E que a psicanálise, como todo método de terapia curativa, conhece limites. O cirurgião, por exemplo, ao fazer uma cirurgia, ele pode perder o paciente. Ou ele pode, antes, através dos exames, reconhecer que ele não deve fazer a cirurgia porque o risco é maior do que o benefício. Então ele diz para o paciente: não, você está bem, vai viver sua vida, cara, vai viver sua vida. Ele não pode fazer nada, ele reconhece que tudo que ele sabe é inútil diante daquele caso que está ali na frente dele. Eu acho que algo semelhante também acontece com os psicanalistas.
em alguns momentos nós podemos olhar essa situação de Davi, por exemplo, para mim, né, significaria isso. E eu agiria dessa forma. Assim, Davi, eu não vou te clinicar agora. Volta para tua casa. Te tranca no teu quarto. Usaria também uma imagem que eu tenho um grande apreço, que é a imagem de luto do Antigo Testamento. Te veste com pano de saco, te unge no pó e na cinza e fica ali, até o momento em que tu descobrires a profundidade da misericórdia de Deus para conosco. Quando tu descobrir isso, aí tu vem aqui, aí a gente conversa. Mas antes, eu não posso te acompanhar nessa viagem, porque tem momentos na vida da gente que ninguém pode nos acompanhar, nem a pessoa amada nos acompanha. É você e sua absoluta solidão. É você e a sua absoluta história. É você e a sua absoluta condenação ou salvação. É quando você experimenta você no limite de você mesmo. Ninguém pode estar ali com você. Você vai ter que fazer essa caminhada sozinho. Então eu acho que esse é um rito de iniciação poderoso. Para mim foi o rito de iniciação de Davi. É uma transgressão que conheceu o perdão de Javé, mas o mergulhou no inferno da maldade, da perversidade, da ardilosidade que existia dentro de Davi. Ele não se tornou pior depois desse evento. Ele se tornou um homem muito melhor. Mas ele poderia ter se tornado pior. Ele poderia. Mas ele teve sabedoria porque caiu por terra e implorou, reconheceu a maldade, primeiro ponto, reconheceu a maldade e implorou por uma salvação que dependia exclusivamente da graça de Deus. Então eu quis contar essa história de Davi trazendo para o mundo moderno e tentando pensar que muitos dos nossos conflitos psicológicos, muito dos nossos processos psicológicos dolorosos, né, se esconde, não raro, um processo de desenvolvimento espiritual importante. É lamentável que os hierofantes, né, que são aqueles iniciadores, eles tenham de algum modo desaparecidos, né? E que a gente conheça um certo engessamento das instituições espirituais, né? E eventualmente até interesses escusos, né? Mas não importa, ainda assim é possível encontrar na liberdade do ser e na escuridão da alma uma poderosa luz que pode nos guiar de volta, ou que pode nos mostrar mais claramente a autenticidade da realidade de Deus na vida de cada um de nós e como um processo espiritual pode estar escondido por detrás daquilo que nós tão apaixonadamente chamamos de psicopatologia.